As antigas paredes de pedra do castelo de Chopa guardam ecos de gritos que foram silenciados há 400 anos, mas que ainda parecem ressoar no frio granito durante as noites silenciosas do inverno. Se você se posicionar no que sobrou da torre onde ela foi enterrada viva, é possível quase sentir essa presença. O gosto metálico do ferro se mistura ao doce e fétido perfume da decomposição que outrora preenchia esses corredores. Estamos em 1610 e nas profundezas desta fortaleza, uma mulher de sangue nobre se encontra em um banho que não contém água. O líquido é mais escuro, mais espesso e se evapora no ar gelado da masmorra. Sua pele, pálida e agora enrugada pela passagem do tempo, brilha em um tom carmesim sob a luz vacilante das velas. Ela mergulha as mãos no banho morno, acreditando com cada fibra de seu ser que esse ritual trará de volta sua juventude, sua beleza, seu poder. Mas a jovem cuja força vital agora preenche essa banheira macabra nunca verá outro amanhecer. Com apenas 16 anos, ela era uma criada que cometera o pecado imperdoável de puxar acidentalmente os cabelos da condessa enquanto os escovava. Por esse ato, pagou um preço exorbitante. Esta é a história de Elizabeth By, a condessa sanguinária, uma mulher cujo nome se tornou sinônimo de uma crueldade tão chocante que até mesmo os investigadores mais endurecidos de sua época tinham dificuldades em registrar seus crimes. Para compreender o monstro, precisamos primeiro entender a mulher e o contexto que a moldou. Antes de nos aprofundarmos nessas narrativas esquecidas de sobrevivência e dor, se você aprecia descobrir as verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, deixe um comentário abaixo para me contar de onde você está ouvindo. É fascinante como estamos explorando essas histórias antigas juntos, de diferentes partes do mundo, unidos pelo nosso interesse compartilhado sobre o passado. Elizabeth By nasceu em 1560, em uma das famílias mais influentes da Hungria. Em uma época em que o poder era tudo e a vida humana, especialmente a dos camponeses, tinha pouco valor. O nome By ressoava por toda a Europa Oriental. Eram caçadores de dragões, exterminadores de vampiros e negociantes de poder político que moldaram a região ao longo das gerações. No entanto, essa linhagem nobre carregava um preço, cujas consequências só Elizabeth entenderia plenamente ao atingir a idade adulta. A árvore genealógica da família era marcada pela loucura, distorcida por séculos de consanguinidade que não apenas concentraram riqueza e poder, mas também semearam instabilidade mental. Seu tio Stephen era famoso por suas explosões de raiva e por seu tratamento sádico com prisioneiros. Sua tia Clara Ara era conhecida por praticar artes obscuras, ensinando a jovem Elizabeth sobre ervas, poções e rituais que flertavam com a linha tênue entre a medicina e a bruxaria. Imagine a jovem Elizabeth percorrendo os corredores da propriedade familiar. Uma criança encantadora, com pele de porcelana e olhos escuros e perspicazes que pareciam absorver tudo ao seu redor. Ela recebeu a educação que se esperava de sua posição. Dominava a leitura e a escrita em 4 idiomas, discutia filosofia e se portava com a dignidade de quem nasceu para governar. Mas, na intimidade dos aposentos familiares, ela aprendia lições completamente diferentes. Aos 11 anos, presenciou sua primeira execução. Um camponês, acusado de roubar grãos, foi levado diante de seu pai, e a sentença foi a morte. Porém, não foi a rápida justiça de uma espada afiada. Foi lenta, deliberada, uma execução projetada para enviar uma mensagem. O homem foi despido, amarrado e deixado para congelar no pátio do castelo, enquanto sua família assistia do conforto de seus aposentos.
Elizabeth pressionou o rosto contra o vidro, observando a transformação da pele do homem, que passou de azul para roxa, até se tornar negra. Ela não desviou o olhar, mesmo quando os dedos começaram a se quebrar pelo congelamento. Anos depois, contaria a seus servos que aquele foi o instante em que compreendeu a verdadeira essência do poder. Não se tratava apenas de dar vida, mas da habilidade muito mais sedutora de retirá-la lentamente, enquanto via a luz se apagar dos olhos de alguém. Ao completar 15 anos, Elizabeth casou-se com Ferenc Nadasti, um comandante militar famoso na Hungria como o Cavaleiro Negro. O matrimônio foi arranjado como todos os casamentos entre nobres, mas Ferenc não era um participante relutante nas inclinações de Elizabeth pela crueldade. Na verdade, ele talvez tenha sido seu primeiro verdadeiro mentor na arte de infligir dor. Embora passasse muito tempo em guerra contra o Império Otomano, quando retornava, trazia consigo não apenas relatos de batalha, mas também técnicas de interrogatório e tortura que aprendera tanto com inimigos quanto com aliados. O que poderia ser chamado de lua de mel foi na verdade passado nas masmorras do castelo, experimentando com servos que os descontentavam. Elizabeth aprendeu a manusear ferros quentes, agulhas e facas com uma precisão impressionante. Descobriu que o corpo humano suportava muito mais dor do que jamais imaginara e que a mente poderia ser quebrada muito antes do corpo ceder. Mais importante ainda, percebeu que causar essa dor lhe proporcionava uma onda de excitação que nada mais conseguia igualar. Nem mesmo o vinho fino, as roupas caras ou as intrigas políticas que ocupavam a maioria dos nobres de seu nível. Nos primeiros anos do casamento, os assassinatos eram esporádicos e cuidadosamente camuflados. Uma criada que quebrasse um vaso valioso poderia ser espancada até a morte, mas seu corpo seria enterrado em silêncio e seu desaparecimento disfarçado como uma partida voluntária. Um jovem estábulo que falasse desrespeitosamente poderia ser encontrado morto, aparentemente vítima de um cavalo, embora as marcas das feridas indicassem algo bem mais intencional. Ferenc faleceu em 1604, oficialmente de doença, embora alguns sussurrassem que até mesmo o Cavaleiro Negro havia se sentido desconfortável com os apetites cada vez mais extremos da esposa. Com sua morte, Elizabeth herdou vastas propriedades, imensa riqueza e, mais importante, total autonomia sobre suas terras e os habitantes delas. Aos 44 anos, começava a mostrar os primeiros sinais de envelhecimento, algo que se tornaria sua obsessão, e pela primeira vez em sua vida, não tinha a quem responder, exceto a si mesma. A primeira vez que Elizabeth tirou uma vida por puro prazer foi quase acidental. Uma jovem criada ajudava-a a se vestir quando, sem querer, prendeu o cabelo da condessa em um broche, puxando-o com força. Elizabeth se virou e deu um tapa tão forte na garota que seu anel cortou a bochecha da serva, fazendo o sangue jorrar sobre sua mão. Enquanto limpava o sangue, Elizabeth notou algo que mudaria seu destino para sempre. A pele onde o sangue havia tocado parecia de alguma forma mais suave, mais flexível, como se os anos tivessem derretido daquela pequena área de carne. Se isso era real ou fruto da imaginação, pouco importava. Elizabeth estava absolutamente convencida de suas crenças, e essa convicção a levaria a realizar atos de crueldade que reverberariam ao longo da história. Começou com pequenos testes, uma leve picada de alfinete aqui, um corte sutil ali, sempre justificando suas ações com transgressões menores das vítimas. Ela coletava o sangue em tigelas de prata, aplicando-o no rosto como se fosse um cosmético, passando horas a observar seu reflexo em busca de quaisquer alterações em sua aparência. Com o passar dos meses, Elizabeth se convenceu de que precisava de quantidades maiores de sangue, e que este deveria ser fresco,
de preferência ainda quente. Isso significava que suas vítimas não podiam mais ser apenas feridas. Elas precisavam morrer. A transformação de uma nobre sadista em uma serial killer foi lenta, mas inevitável. Inicialmente, ela eliminava talvez um servo a cada alguns meses, sempre optando por jovens garotas atraentes, acreditando que sua juventude poderia, de alguma forma, ser transferida para ela através do sangue. Elizabeth criou rituais em torno desses assassinatos, cerimônias inspiradas na magia popular que sua tia lhe ensinara anos atrás. Os crimes ocorriam nas câmaras subterrâneas do castelo, em salas isoladas acusticamente por paredes grossas de pedra e pesadas tapeçarias. Ela despia e amarrava suas vítimas, torturando-as lentamente até a morte, enquanto o sangue escorria para bacias posicionadas abaixo delas. Elizabeth acreditava que o terror e a dor tornavam o sangue mais puro e potente. Por isso mantinha suas vítimas vivas o máximo de tempo possível, às vezes por dias, antes de deixá-las finalmente partir. Conforme a obsessão de Elizabeth se intensificava, ela se cercava de cúmplices que compartilhavam suas inclinações distorcidas ou que estavam aterrorizados demais para desobedecer. Seu círculo íntimo era composto por 4 indivíduos que se tornaram extensões de sua vontade. Dotia Sentas, uma idosa que atuava como sua bruxa pessoal e conselheira. Iano Zuri, um anão que era seu guarda-costas e executor. Elona Yor, uma serva que ajudava a selecionar as vítimas. E Katalin Betke, uma lavadeira encarregada de descartar os corpos. Juntos, formaram um sistema de assassinato que beirava o macabro. Eles escolhiam suas vítimas entre as servas do castelo ou atraíam garotas camponesas de vilarejos próximos com promessas de trabalho. As vítimas eram sempre jovens, sempre do sexo feminino e escolhidas por sua beleza e saúde aparente. Os métodos de assassinato variavam conforme o humor de Elizabeth e as supostas transgressões das vítimas. Algumas eram espancadas até a morte com bastões, outras eram queimadas com ferros em brasa ou tinham agulhas cravadas sob as unhas. Muitas eram cortadas com facas em padrões precisos, permitindo a coleta do sangue da forma mais eficiente. O método favorito de Elizabeth consistia em suspender suas vítimas do teto pelos pulsos e, em seguida, cortá-las sistematicamente, deixando seu sangue escorregar lentamente para um banho abaixo. O castelo, então, se transformou em uma verdadeira casa de horrores. Os corpos eram descartados de diferentes maneiras. Alguns eram enterrados nos terrenos, outros lançados no rio, e outros ainda eram alimentados aos cães ou deixados na floresta para que os animais selvagens se encarregassem. O odor da morte impregnava os níveis inferiores da fortaleza, mascarado por incenso e ervas queimadas, mas nunca completamente dissipado. Surpreendentemente, esse massacre sistemático perdurou por quase 6 anos, sem qualquer intervenção das autoridades. O desaparecimento de jovens que trabalhavam como servas não era algo surpreendente em uma sociedade onde os necessitados tinham escassas proteções e ainda menos defensores. As autoridades locais, quando se davam conta, frequentemente eram subornadas para ignorar os casos, ou simplesmente acreditavam que as garotas haviam fugido em busca de uma vida melhor em outro lugar. Em 6009, Elizabeth Barry contava com 50 anos, e apesar de suas práticas grotescas, o tempo deixava suas marcas visíveis em seu rosto. Uma mulher que já fora considerada uma das mais belas da Hungria, agora via apenas rugas e manchas de idade refletidas no espelho. Sua obsessão por manter a juventude se transformara em uma loucura avassaladora, levando-a a adotar medidas cada vez mais extremas. Os assassinatos, que antes ocorriam mensalmente, passaram a ser semanais, ou até mais frequentes.
Elizabeth acreditava que o sangue das jovens camponesas havia perdido sua eficácia, que sua linhagem inferior enfraquecia sua vitalidade. Assim, começou a caçar vítimas entre a nobreza menor, buscando jovens de boas famílias que poderiam oferecer um sangue mais potente. Essa alteração em sua escolha de vítimas acabaria sendo sua ruína. Mas Elizabeth estava tão envolvida em sua própria insanidade que não conseguia perceber o perigo que a cercava. Ela começou a convidar jovens nobres para seu castelo, alegando que desejava ajudá-las a concluir sua educação ou ensiná-las a arte de administrar um lar. Essas garotas, ao contrário das servas camponesas, pertenciam a famílias que sentiriam sua falta, que fariam perguntas e que tinham conexões políticas para exigir respostas. A primeira vítima da nobreza foi uma prima distante, uma jovem de 16 anos chamada Ana, enviada para aprender sobre os costumes da corte. Os pais de Ana receberam cartas que supostamente eram dela, descrevendo seus estudos e expressando contentamento com sua nova vida. Mas essas cartas eram falsificações escritas por Elizabeth, que havia torturado Ana até a morte ao longo de vários dias. Quando Ana não retornou para casa conforme prometido, seus pais foram ao castelo buscar explicações. Elizabeth os recebeu com cordialidade, demonstrando surpresa e preocupação com o desaparecimento da jovem. Ela insinuou que Ana poderia ter fugido com um jovem que conhecera e até se ofereceu para ajudar nas buscas. Contudo, a mãe de Ana percebeu algo que a deixou aterrorizada. Elizabeth usava o colar favorito da filha, uma peça que pertencia à família há gerações. Logo, a notícia começou a se espalhar entre as famílias nobres da região, informando que jovens mulheres que visitavam o castelo Shaktis estavam desaparecendo sem deixar vestígios. Assim, os pais começaram a recusar os convites de Elizabeth, e os poucos que enviaram suas filhas insistiram em cartas frequentes e visitas regulares. A investigação que acabaria por derrubar Elizabeth Bay teve início quase por acaso. O rei Matias II da Hungria buscava uma forma de tomar posse das extensas propriedades de Bai, tanto para controlar sua riqueza, quanto para liquidar dívidas que o Tesouro Real tinha com a família. Quando relatos de mulheres nobres desaparecidas começaram a chegar à corte, o rei viu uma oportunidade. Ele designou Guyorgy Tuor, o palatino da Hungria, e, ironicamente, um parente do falecido marido de Elizabeth, para investigar as denúncias. Tuor era um homem cuidadoso e metódico, ciente de que acusações contra alguém do status de Elizabeth exigiam provas incontestáveis. Ele iniciou sua investigação entrevistando as famílias das garotas desaparecidas, registrando suas histórias e coletando evidências físicas do desaparecimento de suas filhas. A investigação se arrastou por meses, enquanto Elizabeth continuava a perpetrar seus crimes, parecendo ignorar o perigo que se aproximava. No final de 1610, Teso havia coletado depoimentos de inúmeras testemunhas, servos que conseguiram fugir do castelo, parentes das vítimas e autoridades locais que haviam sido subornadas para se calar. O retrato que surgiu era tão chocante que até mesmo os oficiais mais endurecidos tinham dificuldade em acreditar. Segundo os relatos, Elizabeth havia assassinado entre 80 e 650 jovens mulheres ao longo de sua trajetória sombria. O número exato jamais seria conhecido, pois muitas das vítimas eram camponesas cujos desaparecimentos nunca foram oficialmente registrados, mas as provas físicas eram inegáveis. Ferramentas de tortura ensanguentadas, cômodos impregnados de morte e restos humanos espalhados pelos terrenos do castelo. Em 29 de dezembro de 1610, Teso chegou ao castelo de Shashe com um grupo de soldados e um mandado real para prender Elizabeth.
O que encontraram ali os marcaria para sempre. A invasão ao castelo de Chuck começou ao amanhecer, quando as robustas paredes de pedra ainda estavam envoltas na névoa matinal que se erguia das florestas ao redor. Tasso havia planejado cada detalhe, escolhendo um horário que permitisse pegar os moradores desprevenidos, mas ainda com luz suficiente para documentar as evidências. O primeiro sinal de que algo estava muito errado foi o cheiro que os atingiu ao adentrarem o salão principal. Era o odor insuportável da morte, tão denso que vários soldados precisaram se afastar para vomitar, mas seguiram em frente, guiados pelo fedor em busca de pistas mais profundas nas entranhas do castelo. Nas câmaras inferiores, encontraram cenas que desafiavam a descrição. Uma sala continha os corpos de duas jovens que haviam sido brutalmente torturadas, ainda com o sangue morno. Outra exibia restos humanos parcialmente desmembrados, dispostos em padrões que sugeriam algum tipo de ritual. Porém, a descoberta mais horrenda estava nos aposentos privados de Elizabeth, onde se depararam com sua banheira pessoal, uma imponente tina de prata repleta do que parecia ser sangue. O líquido ainda estava morno, e flutuando nele estavam pedaços de carne e cabelo humano. Elizabeth foi encontrada nas proximidades, seu corpo ensanguentado com um sangue que claramente não era seu. Os investigadores também descobriram um diário à mão de Elizabeth, no qual ela documentava seus crimes com riqueza de detalhes. As entradas liam-se como os devaneios de uma mente perturbada, descrevendo suas teorias sobre as propriedades rejuvenescedoras do sangue e os experimentos com diferentes métodos de extração. Algumas passagens eram tão perturbadoras que foram seladas e nunca divulgadas ao público. Entre as descobertas mais aterrorizantes estavam os corpos de várias jovens nobres que haviam sido reportadas como desaparecidas meses antes. Seus cadáveres apresentavam sinais de tortura prolongada, e a análise química de seus restos sugeria que haviam sido mantidas vivas por dias, ou até semanas, antes de finalmente sucumbirem. Elizabeth Bay nunca enfrentou um julgamento formal. Como integrante da alta nobreza, estava tecnicamente fora do alcance da justiça convencional, e o rei Matias hesitava em criar um precedente que pudesse um dia ser utilizado contra outras famílias nobres. Em vez disso, ela foi mantida em prisão domiciliar, enquanto seus cúmplices eram levados a julgamento por seus crimes. O julgamento de Dotia Sentas, Janusz Uwary, Elona Ior e Katalin Betsky teve início no começo de 1611 e rapidamente se transformou em um fenômeno que repercutiu por toda a Europa. Os promotores trouxeram à tona provas que revelavam um quadro de assassinatos sistemáticos em uma escala tão chocante que surpreendia até os mais céticos. Testemunha após testemunha apresentou relatos aterradores do que haviam presenciado ou ouvido. Antigos servos relataram terem sido forçados a assistir a torturas mortais de seus colegas. Camponeses da região descreveram o horrível achado de partes de corpos nas florestas adjacentes ao castelo. Funcionários confessaram ter aceitado subornos para ignorar relatos sobre mulheres desaparecidas. As evidências físicas eram igualmente incriminadoras. Os investigadores descobriram registros minuciosos dos assassinatos, incluindo esboços de instrumentos de tortura e anotações sobre quais métodos geravam mais sangue. Encontraram câmaras projetadas exclusivamente para matar, com sistemas de drenagem para coletar o sangue e isolamento acústico para silenciar os gritos. Contudo, talvez o testemunho mais impactante tenha vindo dos cúmplices. Enfrentando a certeza da execução, começaram a se delatar, cada um tentando minimizar sua própria participação enquanto implicava os outros. Suas confissões revelaram detalhes das operações diárias da máquina de assassinato de Elizabeth.
Da tia Santos, a idosa conselheira de Elizabeth, alegou que agia sob ordens e não tinha escolha a não ser se envolver. No entanto, testemunhas afirmaram que ela era uma participante entusiástica, frequentemente sugerindo novos métodos de tortura e até conduzindo pessoalmente alguns assassinatos. Janusz Uwary, o anão, admitiu ter eliminado várias vítimas, mas argumentou que estava sob coação. No entanto, outros depoimentos indicaram que ele se divertia com o trabalho, frequentemente se oferecendo para as tarefas mais brutais. O julgamento se estendeu por vários meses, durante os quais a opinião pública se voltou contra os réus de maneira decisiva. As provas eram simplesmente avassaladoras, e os crimes tão horrendos que não deixavam espaço para outra conclusão. Todos os 4 foram considerados culpados e condenados à morte, embora suas execuções tenham ocorrido de maneiras diferentes, refletindo o grau de culpabilidade atribuído a cada um. Enquanto seus cúmplices enfrentavam a justiça, Elizabeth Bay permaneceu reclusa em seu castelo, oficialmente sob investigação, mas efetivamente fora do alcance da lei. O rei Matias e seus conselheiros debateram por meses sobre como proceder com ela. A execução era legalmente inviável devido à sua nobreza, mas libertá-la era politicamente impensável diante da gravidade de seus crimes. A solução encontrada foi tão cruel quanto engenhosa. Elizabeth seria murada viva em seu próprio castelo, confinada a um pequeno conjunto de cômodos sem chance de fuga. Ela receberia alimentos por uma abertura na parede, mas nunca mais veria o mundo exterior ou teria contato com seres humanos, exceto com seus guardas. O emparedamento aconteceu no final de 1611, cerca de um ano após sua prisão. Elizabeth foi confinada a 3 cômodos na torre alta do castelo de Shaktis, um quarto, uma pequena sala de estar e uma câmara de oração. As portas foram seladas com tijolos, deixando apenas pequenas aberturas para a remoção de alimentos e dejetos. As janelas foram gradeadas e fechadas, cortando seu acesso à vista do mundo lá fora. Relatos da época descrevem a reação de Elizabeth à sua prisão como uma mistura de fúria e incredulidade. Ela parecia ter se convencido de que sua posição de nobreza a imunizava de consequências severas, mas o impacto do confinamento eterno a pegou de surpresa. Nos primeiros meses de cativeiro, implorava aos seus guardas, ameaçando-os com terríveis retaliações quando, inevitavelmente, fosse libertada. Contudo, à medida que os meses se transformavam em anos, a ousadia de Elizabeth se esvaiu, dando lugar a uma forma de loucura resignada. Os guardas relataram que a ouviam conversando sozinha por longas horas, às vezes debatendo com sombras invisíveis, outras vezes recitando o que pareciam encantamentos. Ela frequentemente afirmava ver os fantasmas de suas vítimas, descrevendo suas aparências com detalhes vívidos para quem quisesse escutar. A ironia de sua situação não passou despercebida por aqueles que conheciam sua trajetória. Elizabeth, que havia assassinado centenas de jovens mulheres em uma tentativa fútil de manter sua juventude e beleza, agora estava presa em um destino onde envelheceria e se deterioraria sem ninguém para testemunhar seu declínio. Sua vaidade, que a levara ao crime, estava sendo punida da maneira mais apropriada. Elizabeth Bay passou quase 4 anos em suas câmaras isoladas, de 1611 até sua morte em 1614. Durante esse período, tornou-se cada vez mais isolada, não apenas fisicamente, mas também mentalmente, refugiando-se em um mundo de delírios e fantasias que raramente se cruzavam com a realidade. Os guardas que lhe traziam comida relataram que muitas vezes ela não os reconhecia, às vezes se dirigindo a eles como se fossem antigos servos ou membros da família que já partiram. Passava horas a encarar seu reflexo em um pequeno espelho,
um dos poucos pertences que lhe deixaram, aparentemente hipnotizada pelas transformações que a idade e o aprisionamento impunham ao seu rosto. Sua saúde física se deteriorou rapidamente nas condições de sua prisão. A falta de luz solar e exercício, somada a uma dieta restrita, fez um estrago em uma mulher que antes vivia em meio ao luxo. Sua beleza famosa se esvaiu, sendo substituída pela aparência cansada de alguém que havia perdido toda a esperança. Mas talvez o aspecto mais cruel de sua punição fosse o silêncio. Elizabeth, que antes dominava dezenas de servos e tinha o poder de vida e morte sobre centenas, agora se via sem ninguém com quem conversar, exceto os guardas que lhe traziam as refeições. A mulher, que já estava rodeada pelos gritos de suas vítimas, agora habitava um mundo onde os únicos sons eram sua própria voz e os passos ocasionais de seus carcereiros. Em 21 de agosto de 1614, os guardas chegaram com o café da manhã de Elizabeth e a encontraram morta em sua cama. Com 54 anos, relatos indicam que ela parece ter partido pacificamente durante o sono, uma misericórdia que nunca concedeu a nenhuma de suas vítimas. A causa oficial da morte foi atribuída a causas naturais, embora alguns contemporâneos levantassem suspeitas de suicídio. Seu corpo não apresentava sinais de violência, e não havia indícios de envenenamento ou agressão por parte dos guardas. Parecia que, após anos tentando driblar a morte através do assassinato de inocentes, Elizabeth Bay finalmente se entregara ao mesmo destino que aguarda todos os mortais. A morte de Elizabeth Bathory não selou sua história. De muitas maneiras, foi apenas o início. Seus crimes eram tão estarrecedores, tão além do que se considera mal humano, que rapidamente transcenderam o âmbito da história e adentraram o reino da lenda e do mito. O desdobramento imediato de sua morte foi meticulosamente controlado pelas autoridades. O corpo de Elizabeth foi, num primeiro momento, sepultado na igreja de Chapter C. No entanto, os habitantes locais protestaram, alegando que sua presença estava profanando aquele solo sagrado. Assim, ela foi trasladada para uma cripta familiar em Exeter, onde seu túmulo foi propositalmente mantido sem identificação, evitando que se tornasse um ponto de peregrinação macabra. O castelo, por sua vez, ficou abandonado logo após a morte de Elizabeth. Os moradores da região passaram a evitar o local, convencidos de que era assombrado pelos espíritos de suas vítimas. Com o passar dos séculos, a construção foi se deteriorando, mas até hoje, os visitantes relatam ouvirem sons estranhos e testemunharem fenômenos inexplicáveis nas paredes em ruínas. Porém, foi a própria história que se revelou a mais duradoura. Décadas após o falecimento de Elizabeth, seus crimes foram embelezados e exagerados, transformando-a em uma figura quase sobrenatural. Alguns relatos afirmavam que ela se banhava no sangue de mais de 650 jovens. Outros sugeriam que havia feito pactos demoníacos ou praticado magia negra em larga escala. A lenda de Elizabeth Bay rapidamente se espalhou pela Europa, gerando inúmeras narrativas, livros e, eventualmente, filmes. Ela se tornou o arquétipo da vampira na cultura popular, uma criatura deslumbrante, mas mortal, que se alimentava do sangue dos inocentes. A verdadeira Elizabeth, uma mulher mentalmente afetada por vaidade e sadismo, foi transformada em um ícone mítico do mal. Historiadores contemporâneos têm se esforçado para distinguir entre fato e ficção na narrativa de Elizabeth, mas essa tarefa é dificultada pela perda de muitos documentos originais e pela tendência dos relatos da época em exagerar suas atrocidades. O que podemos afirmar com segurança é que ela assassinou dezenas, talvez mais de 100, jovens mulheres, em busca de uma fantasia distorcida de preservar sua juventude através do sangue.
Para compreender Elizabeth Bay, é essencial ir além dos detalhes sensacionalistas de seus crimes e analisar os fatores psicológicos e sociais que deram origem a tal monstruosidade. Sua história não se resume apenas à loucura individual, mas também aos efeitos corruptores do poder absoluto e à forma como as instituições sociais podem permitir e proteger o mal. Elizabeth nasceu em um mundo onde as vidas comuns tinham pouco valor, onde a nobreza podia, literalmente, escapar de assassinatos, contanto que suas vítimas pertencessem às classes mais baixas. O sistema feudal que lhe conferiu poder sobre centenas de pessoas também a isolou das consequências do abuso desse poder. Durante a maior parte de sua trajetória de assassinatos, ela não enfrentou supervisão, questionamentos ou qualquer tipo de responsabilidade. O perfil psicológico que emerge dos relatos contemporâneos aponta para uma mulher que sofria do que hoje reconheceríamos como transtornos de personalidade graves. Sua total falta de empatia, sua necessidade de controle, seu senso exagerado de autoimportância e sua disposição para causar dor por satisfação pessoal indicam tendências psicopáticas acentuadas por sua posição social. Contudo, Elizabeth também era um produto do legado genético de sua família. O incesto, comum entre a nobreza europeia da época, frequentemente resultava em instabilidade mental, e a família Betty tinha um histórico documentado de doenças mentais e comportamentos violentos. Embora os crimes de Elizabeth tenham sido extremos, não foram totalmente sem precedentes em sua linhagem. Além disso, o papel da superstição e das crenças populares em seus atos também merece destaque. Elizabeth tinha uma crença profunda de que banhar-se em sangue garantiria sua juventude, uma ideia que, embora extrema, não era tão rara em sua época. No século XVII, a linha entre o que era considerado medicina e magia era bastante tênue, e muitas pessoas acreditavam que certos rituais podiam ter um impacto real no corpo. O que a tornava única não eram apenas suas convicções, mas sua disposição para agir com base nelas, sem se importar com o preço a ser pago. Ela possuía a habilidade de atrair vítimas, o isolamento necessário para ocultar seus crimes e um traço psicológico que a levava a apreciar o ato de matar. Essa combinação gerou uma tempestade de maldade que a transformou em uma das assassinas em série mais notórias da história. Por séculos, o fascínio por Elizabeth Bathory persistiu, mas uma parte de sua história frequentemente é esquecida: a humanidade de suas vítimas. Elas não eram meras figuras em um conto histórico, mas jovens mulheres reais, repletas de esperanças, sonhos e famílias que choravam suas perdas. A maioria delas eram meninas de serviço, geralmente com idades entre 14 e 20 anos, que chegavam ao castelo em busca de sustento para suas famílias ou habilidades que as ajudariam a alcançar melhores oportunidades. Muitas eram filhas de camponeses, pessoas que viviam à margem da sociedade e estavam desprotegidas diante dos caprichos de seus superiores. Alguns de seus nomes permanecem nos registros judiciais. Ana, que foi despedaçada por cães após ser torturada. Cata, que sofreu queimaduras de ferros em brasa. Pola, que foi espancada até a morte. Essas jovens tiveram a infelicidade de cruzar o caminho de uma mulher cuja crueldade não tinha limites. As vítimas de origem nobre, embora menos numerosas, também viviam tragédias. Eram jovens enviadas ao castelo por suas famílias, acreditando que a reputação e o status de Elizabeth garantiriam sua segurança. Contudo, acabaram aprisionadas em um pesadelo sem saída. O impacto psicológico sobre os poucos que conseguiram escapar, sobre as famílias que perderam filhas e sobre as comunidades que viveram sob constante temor é incalculável. Durante gerações,
O simples sussurro do nome Báthory era suficiente para fazer as pessoas cruzarem-se e oferecerem orações de proteção. É crucial lembrar que, por trás de todo monstro histórico, existem as vítimas esquecidas, cujo sofrimento possibilitou a notoriedade do próprio monstro. Os crimes de Elizabeth Báthory não eram meros conceitos abstratos, mas atos concretos de violência contra indivíduos que mereciam viver plenamente, amar e ser amados, e contribuir para suas comunidades e famílias. A história de Elizabeth pode parecer um eco de uma época sombria, mas as dinâmicas psicológicas e sociais que facilitaram seus horrores ainda estão vivas em nosso mundo contemporâneo. A combinação de poder, isolamento e transtornos mentais que moldaram a condessa sanguinária continua a gerar monstros a cada geração. O abuso de poder por aqueles em posições de autoridade é um tema recorrente na história da humanidade. Seja por líderes políticos que perpetraram genocídios, figuras religiosas que exploraram suas congregações ou ricos que tiranizam os vulneráveis, o padrão permanece inalterado. O poder corrompe, e o poder absoluto, aquele que Elizabeth exercia sobre suas servas, corrompe de maneira absoluta. Assassinos em série contemporâneos frequentemente compartilham traços psicológicos com Elizabeth Báthory. A busca incessante por controle, a ausência de empatia e a habilidade de isolar seus crimes enquanto exibe uma imagem pública comum são traços que frequentemente emergem em perfis criminosos. A grande diferença é que, ao contrário de Elizabeth, os assassinos contemporâneos raramente contam com a proteção institucional que ela teve durante tanto tempo. A cumplicidade que permite que o mal prospere é outro tema recorrente. Elizabeth não poderia ter realizado seus atos sem o apoio de seus cúmplices. Assim como as atrocidades atuais demandam a colaboração ou a ignorância deliberada de muitos, os servos que nada disseram, os oficiais que ignoraram, os familiares que desconfiaram, mas não investigaram, todos têm alguma parcela de responsabilidade pela perpetuação de seus crimes. A história de Elizabeth nos ensina que o mal não precisa ser exótico ou sobrenatural. Ele pode surgir dos contextos mais privilegiados, esconder-se por trás das máscaras mais respeitáveis e operar nas sociedades mais civilizadas. Os monstros nem sempre são fáceis de identificar. Muitas vezes, são aqueles que menos suspeitamos, aqueles que parecem ter tudo, mas ainda assim desejam mais. Ao encerrarmos este capítulo obscuro, é importante relembrar o momento em que Elizabeth viu pela primeira vez seu próprio sangue em sua pele e acreditou ter descoberto o segredo da eterna juventude. Naquele instante, ela fez uma escolha que moldaria todo o seu destino. Optou por acreditar que sua própria vida valia mais do que a de todos ao seu redor. A grande ironia da narrativa de Elizabeth Báthory é que sua tentativa desesperada de preservar a juventude e a beleza a levou à sua própria ruína. A mulher que eliminou centenas para evitar o envelhecimento morreu precocemente, isolada e esquecida, com sua beleza já desvanecida e seu nome eternamente ligado ao horror, em vez de à admiração. No entanto, o aspecto mais inquietante de seu legado é como ele reflete nossas próprias obsessões culturais. Em um mundo onde as pessoas se submetem a diversos procedimentos para manter a juventude, onde a indústria da beleza gera bilhões a partir de nossos receios em relação ao envelhecimento, onde as redes sociais impõem novas pressões para manter uma aparência impecável, as motivações de Elizabeth Báthory não parecem tão estranhas quanto deveriam. A diferença é uma questão de grau, não de essência. Podemos não nos banhar literalmente em sangue, mas vivemos em uma sociedade que frequentemente valoriza a aparência em detrimento do conteúdo, a juventude em vez da sabedoria
e os desejos individuais em detrimento do bem-estar coletivo. As sementes da loucura de Elizabeth residem em todos nós. O que realmente importa é se optamos por alimentá-las ou resistir a elas. O castelo em Shactus ainda se ergue, embora grande parte de sua estrutura tenha sucumbido ao passar dos séculos. Turistas o visitam, atraídos pela história sombria, mas os moradores locais preferem se manter afastados. Conta-se que em determinadas noites, quando o vento sopra na intensidade certa, ecos de gritos do passado ainda podem ser ouvidos no ar. Contudo, talvez o que realmente devêssemos escutar não sejam os gritos dos mortos, mas os sussurros dos vivos, as pequenas vozes que nos alertam quando estamos indo longe demais, quando nossos desejos se tornam destrutivos, quando nossa busca por felicidade causa dor aos outros. Elizabeth Bathory cessou de ouvir essas vozes, e o resultado foi uma tragédia que reverbera através dos séculos. Ao final, a Condessa de Sangue alcançou uma forma de imortalidade, mas não a que realmente desejava. Em vez de ser lembrada apenas como uma mulher de beleza eterna, sua memória se transforma em um alerta sobre os riscos do poder desmedido, da doença mental ignorada e da capacidade humana para o mal. Sua trajetória age como um reflexo, revelando as facetas mais sombrias da condição humana e nos instigando a optar por um caminho mais virtuoso. O sangue, há muito, se tornou história. Os gritos agora são ecos no silêncio, e a mulher que acreditava que poderia ludibriar a morte partiu há mais de 400 anos. Contudo, as questões que sua vida levanta sobre poder, vaidade e o valor da existência humana continuam tão pertinentes hoje quanto eram nas prisões do castelo de Jaca. Ao explorarmos a história de figuras como Elizabeth Bathory, não apenas revisitamos o passado, mas também confrontamos a luta incessante entre nossos melhores instintos e os impulsos mais sombrios. Uma batalha que ressoa em cada coração humano, a cada geração, até o fim dos tempos.